Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 14 de maio de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. JR diz aqui uma querida ouvinte, olha, procuro ter uma vida de oração constante. Oro pela minha casa, pelo meu marido, pelos meus filhos, pela vida espiritual e tantos outros motivos. Peço a Deus que me ajude a ser uma mulher de oração. Só que há pouco tempo me disseram que a oração da mulher só é atendida quando o cabeça da casa intercede pela causa. Sendo assim, de que adianta a minha vida de oração? Quer dizer que Deus faz distinção entre orações? Existe oração fraca e oração forte? Como não desistir de orar quando a resposta demora ou então acontece o contrário da nossa oração? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Luzimani Abdias, presidente da Ordem dos Ministros Batistas Nacional, muito bom dia, seja bem-vindo. Como vai, amigo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, amigos, bom dia aos ouvintes. Estamos aí. Bênção por isso, meu querido irmão. O senhor destacou a frase inicial, procuro ter uma vida de oração constante. Por que o seu destaque, pastor? É óbvio que isso aí é a vida do cristão, não é? A oração, antes de ser apenas um instrumento utilizado para solucionar problemas comuns da vida do cidadão, a oração é uma forma de adoração a Deus. A oração talvez seja a forma mais bonita de adoração e menos praticada. Porém, a oração precisa ser constante, né? Nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Colossos, capítulo 4, verso 2, ele nos exortando a perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Perseverar quer dizer constância, orar constantemente. Muito bem, quero ouvir a opinião da pastora Elaine Cruz, que é vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, é a nossa menina da mesa de hoje. Procuro ter uma vida de oração constante. Essa é a frase, esse é o destaque, os comentários anteriores que pensa a irmã sobre esse assunto. Bom dia, JR, Bom dia. aos debatedores, a todos os ouvintes. Na verdade, já foi muito bem dito aqui, oração é para ser constante. A Bíblia fala pra gente, né? Orai sem cessar. E quando a gente fala isso, muita gente imagina naquela posição de joelhos dentro de um quarto. Muitas vezes ao longo do cotidiano a gente tem pouco tempo para fazer isso, a gente precisa separar tempo para fazer isso, né? O nosso devocional, o nosso culto a Deus, mesmo que tem gente que consegue às vezes uma hora pela manhã, uma hora à noite, mas quem não consegue, que faça de 15 em 15 minutos. É importante esse momento da gente, de literalmente fechar a porta do quarto, orar a Deus com calma, lendo um texto bíblico, cantando. Mas muitas vezes ao longo das atribuições da vida, do cotidiano, enfim, a gente precisa aprender a orar sem cessar. E há muitos cânticos que são orações, textos bíblicos que a gente decora que são orações e a gente, quando fala, vai se apropriando daquelas verdades. E orar sem cessar é exatamente isso. É o tempo inteiro tá ligado. É como a gente faz às vezes com o marido que a gente ama, com o filho que a gente ama, e sempre que a gente pode, a gente pega o telefone e liga: e aí, tudo bem? Como é que tá o dia? Já chegou da escola? Já comeu? Tá tranquilo? Essa mesma sensação de orar
o tempo inteiro. A gente está no trânsito, está engarrafado, está complicado, e a gente está ali ouvindo o hino, orando a Deus, falando com Ele. Isso é orar sem cessar, é manter a intimidade com Deus em todo o tempo, porque intimidade com Deus exige oração. Exige esse aproximamento, e a oração é a forma que a gente fala com ele. Bispo Pedro Fernandes, presidente da Comunidade Evangélica Família de Cristo. Bispo, muito bom dia, como vai, amigo? Tudo bem? Bom dia, J.R. Wagner. Mais uma vez está aqui na mesa, os pastores, também a pastora. Viver uma vida de oração é muito importante. Nós precisamos estar vivendo uma vida de oração. A luta, a adversidade que todos nós passamos, só conseguimos vencer através de oração. E como a pastora bem colocou aqui, oração não é só estar dentro de uma igreja, dentro de casa, no carro, em qualquer lugar, tá ligado em oração. É muito importante a oração, J.R. Muito bem, quero ouvir a opinião aqui do reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande. Bom dia, como vai, amigo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Minha saudação a todos aqui, aos ouvintes desta rádio, pessoal lá da Zona Oeste. Nós temos uma coisa óbvia aí, mas precisa ser dita, né? Já dizia um jornalista famoso que o óbvio precisa ser dito. Orar é conversar com Deus. E a gente tem um grande exemplo disso no livro de Neemias. Neemias, o tempo todo, ele conversava com Deus. Às vezes orações curtas, e agora, Senhor, o que é que eu faço? Então é tão interessante. Neemias, eu me apaixonei por Neemias, que todos os seus capítulos, a gente tem ali 11 orações. Ele o tempo todo trabalhando, conversando com Deus, andando na cidade escura, né, para ver as brechas, os buracos, os muros derrubados, e perguntando para Deus: e agora, Senhor, o que é que eu faço aqui? Então é isso que a gente tem que fazer, né? A qualquer hora, dirigindo o carro, na condução, no ônibus, nós podemos estar em comunhão com Deus. E a gente vai cumprir esse orar sem cessar, que não precisa estar de joelho o tempo todo, né? A nossa ouvinte faz esse destaque ainda na frase que segue. Ela dá uma lista de motivos aqui muito boa. Muito boa. Né? Ora pela casa, pelo marido, pelos filhos, pela vida espiritual, ainda termina com tantos outros motivos. É verdade. Dá essa impressão de que é um leque, né? Tá bem aberto aí o campo das possibilidades das orações que ela faz. Ela pede a Deus que ajude para que ela seja uma mulher de oração, que me parece que é a expectativa de todo que é nascido de novo. Verdade. Todo que é nascido de novo, que tem intimidade com Deus, não é intimidade para pedir. É intimidade porque o privilégio, o prazer de estar na presença do Pai. É isso, gente? É isso. Exatamente. Eu sou terapeuta, e é muito interessante que a terapia exige a fala, né? O movimento corporal é importante, o desenho de uma criança é importante e tal, mas especialmente para o adulto, para o pré-adolescente, isso é 8, 9, 10 anos em diante, a fala é fundamental. Porque quando a gente fala, a gente vai organizando o pensamento, a gente vai organizando as emoções, a gente vai colocando as coisas em dia. E muita gente pensa assim: eu não preciso orar, Deus sabe o que eu penso, Deus sabe o que eu vou falar. É verdade. Salmo 139 diz que a palavra nem chegou à boca, isso é, à língua, isso é, quando ela estava sendo processada e montada, a frase ainda no cérebro. Isso é um processo bastante complexo, que vai exigir pelo menos 11 áreas do cérebro diferentes para montar uma frase. Enquanto eu estava lá, Deus já sabia, Ele sabe de tudo. A gente não ora porque Deus precisa que a gente ora. A gente ora porque a gente precisa da oração. A gente precisa tá angustiado. Quando a gente começa a orar, o pensamento vai entrando, vai se organizando, as emoções vão ficando controladas, e com certeza uma pessoa angustiada, quando levanta de uma oração, aquela oração feita de verdade, falando, pensando e refletindo, ela vai levantar melhor. Uma pessoa alegre vai manter essa alegria por mais tempo. A verdade é que a oração organiza a gente. A gente precisa orar. E aí, quando a gente vê aqui, ora pelo casa, maridos, casamento, é exatamente isso, né? Porque para que a gente possa ter um cotidiano tranquilo, a gente precisa de tudo isso muito estabilizado, fora e dentro da gente. E a oração é fundamental para isso, além da comunhão com Deus. É muito importante, pastora e J.R. Vargas, e os pastores estão aqui, qual é a visão que nós temos de Deus? Tem muitas pessoas que têm uma visão de Deus totalmente errada. Vê Deus, imagina Deus um velho, com cabelo branco, barbudo, sentado no seu trono, com um cajado só esperando. Nós vamos errar para dar cajado na gente. Mas o que acontece? A oração é uma conversa, como o pastor já colocou, é uma conversa com Deus. Né? É uma conversa com Deus. A oração, ela traz intimidade com Deus. Então é muito importante
o crente está vivendo uma vida de oração, conversando. Não é só pedir, eu tô com luta, minha vida tá tudo bem. Para que falar com Deus? Vai conversar com Ele. Conta uma história engraçada, ri com Ele, chora com Ele. Sabe? Deus, tu é bom em todo tempo, sabe? Agradeça assim, traga à existência aquilo que não existe ainda na sua vida. Meu esposo não está liberto ainda, Senhor, eu vejo meu esposo pregando, eu vejo meu esposo sendo usado pelo Senhor, e isso acontece através do quê? De oração. Ela está buscando isso. Aí alguém disse para ela uma frase em que eu tenho muito cuidado com isso, irmãos, porque às vezes a pessoa disse uma coisa e a gente entendeu outra. Mas vamos considerar o entendimento que a nossa ouvinte teve, porque pelo que a gente pode observar pelo texto dela, ela é muito coerente, é uma pessoa inteligente, uma mulher sábia edifica a sua casa. E a frase que ela ouviu, eu não sei se vocês já ouviram essa frase antes, para mim foi um espanto. Vocês já ouviram? Vocês já ouviram? Já ouvi muitas pelo amor de já ouvi Deus. Muitas mulheres trazendo essa. Só que há pouco tempo me disseram que a oração da mulher só é atendida quando o cabeça da casa intercede pela causa. O que você acha sobre esse assunto, ouvinte amado? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Olha ela aí, minha gente. Pesquisa 93. Ô Marcela Bastos, e o e-mail, hein? Conta pra gente aí do e-mail antes da pesquisa 93 de hoje. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Nós queremos lembrar que muita gente pergunta pra gente assim, como é que eu faço pra mandar um caso pro Debate 93? O nosso melhor meio para isso é o e-mail, exatamente porque vai proteger você, e só quem vai ter acesso a isso aqui é a equipe do Debate 93. Então, você escreve para debate@radio93.com.br. No Facebook, nos nossos outros meios, você pode entrar e dar sua opinião como você faz. Mas se é um caso que você quer contar, que você quer que seja debatido, e exatamente para que a gente possa proteger você, manda pra gente, debate@radio93.com.br, qualquer momento, a qualquer hora do dia. Se você quiser lá, tá angustiado de madrugada, quer escrever, escreve pra cá que a gente vai receber o seu caso através desse e-mail. Vou repetir, debate@radio93.com.br. Mas eu quero usar o e-mail para poder dar opinião durante o debate. Posso? Também pode, sem problema algum. Este e-mail é para o ouvinte. Se o ouvinte quiser desabafar, mandar o e-mail dele com o assunto, opinião dele, sugestões. Olha, eu quero indicar uma pessoa para compor a mesa. Este é o e-mail. Exatamente. Não há restrições. De jeito O ouvinte pode mandar bala. Exatamente. Essa é uma emissora do ouvinte. É assim que eu gosto de ver. Do povo. É isso aí. Não é? É assim que tem que ser. Do povo de Deus. E a pesquisa pergunta, sinceramente, você tem aí uma vida constante de oração? Por telefone, 75% dos nossos ouvintes afirmam que tem sim. Beleza, e pelo hein? site, 74% deles também Vai tem um pouquinho menos, está muito envolvido ali. Só Mas tá abaixo, a internet entendeu? pega a pessoa. Também tem. O cara, ao invés de orar, tá, enfim, tá lá 1%. tá lá 1%. Vamos continuar acompanhando. Muito obrigado, Marcela Bastos. A sua participação, ouvinte amada, é sempre muito importante aqui no nosso Debate 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Eu tô a escolher. Bem aí, tem. Agás. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio JR. Estamos juntos no Debate 93. Tio sabe nada, meu filho. Tio sabe nada. Quer dizer que vocês todos já ouviram essa expressão aqui, que a mulher, não adianta a mulher orar. Mas pelo amor de Deus, não adianta a mulher orar, porque se o marido não orar, não acontece, porque o marido é o cabeça, e se o cabeça não orar, não tem nada. É isso mesmo? É isso. É triste. Não sei se vocês concordam ou não. Vocês já ouviram isso? Não, concordar não. Me causou um certo espanto. Eu, a primeira vez que eu tô ouvindo tá em comigo, relação então. à oração. Então, nós dois estamos juntos, então. Em relação à oração. A oração. Jorge, já ouviu sobre a oração também? Eu já ouvi com relação à mulher, a gente já ouviu. Não, a mulher sim, mas a oração. A oração também. Elaine? Já ouvi.
já ouvi. Mesmo, Pedro, Pedro. Sim. Também já ouviu, Já, a mulher sofre muito, né? Não, pera aí, a mulher sofre muito, é outra coisa, é outro discurso. Cara, aí, negócio da oração. Com certeza. É mesmo que a pessoa chega a dizer que não adianta a mulher orar? Porque o marido adianta. Gente, a gente sabe que eu tô perguntando o seguinte, escutem bem que eu tô perguntando assim, o que o ouvinte está dizendo, alguém disse que não adianta. Não adianta. O máximo que eu já vi sobre esse assunto foi Meu Deus. Graças a Deus, faz muito tempo isso. Eu não era casada ainda, então eu tô falando aí diante do. Eu casei com 20. Então eu devia ter uns 17, 18 anos, e eu me lembro de uma situação, de uma congregação da igreja que eu frequentava, onde literalmente o pastor de lá cancelou o trabalho das irmãs de círculo de oração, dizendo o seguinte: se tivesse que ter, tinha que ter círculo para homem e não para mulher, porque a oração de mulher não adiantava, a não ser que fossem os maridos orando. Eu lembro disso. Eu estou falando de um tempo atrás, mas infelizmente depois disso, ao longo dos anos, eu já ouvi coisas parecidas. E é muito triste. Gabinete, só Jesus, a gente ouve muita coisa. É mesmo, né? Só Jesus mesmo, sabe? Então, existe isso mesmo. E outra coisa, tem pessoas que dão lugar mesmo ao adversário para querer intimidar as pessoas para parar de orar. Gente, mas a mulher tá orando. Não, o negócio é o seguinte: que o camarada seja machista e diga isso, inseguro, vamos botar um inseguro, que é pra botar uma pilha, né, Elaine? O camarada é inseguro e tal. Agora, veja bem, a frase é essa: me disseram que a oração da mulher só é atendida quando o cabeça da casa intercede pela causa. JR, assim, deixa eu só fazer um pensamento aqui. É óbvio que a sociedade religiosa, a igreja em si, os que compõem a igreja, que é um reflexo da sociedade que a gente vive, é extremamente machista, não é? Nós pautamos, a igreja pauta a sua administração, os seus vocacionados pela linhagem patriarcal do homem. Mas a gente não pode esquecer, e hoje a Convenção Batista Nacional, um grande abraço ao pastor Humberto, nosso presidente, está dando um salto na frente, porque nós estamos discutindo a aprovação do Ministério Feminino, né, a nível nacional, como pastoras, mas está causando um burburinho. Na verdade, quando na instituição da família Deus determina o cabeça, ele está ordenando. Toda instituição, toda empresa, toda organização precisa de uma ordem. De uma hierarquia. Uma hierarquia. Sim, é verdade. Exatamente. Deus trabalha com isso. Mas quando nós chegamos na igreja do Senhor, na área espiritual, não entra mais um cabeça, entra uma vocação. E aí que as pessoas estão se perdendo. Entra uma vocação. Pastor não é um cargo de chefia, é uma vocação, é um dom, é um chamado, tanto para homem quanto para mulher. Quando o sacerdócio levítico foi trocado por nós, todos sacerdotes, nós todos, homens, mulheres, servos, livres, fazemos parte de uma nação eleita, uma geração de sacerdotes. Então a oração de uma mulher pode tanto nos seus efeitos quanto a geração. É o sacerdócio universal dos crentes, né? A gente coloca o sacerdócio universal dos crentes. Agora, se a gente olhar assim bem claramente, a gente encontra na própria palavra de Deus assim um certo corte machista que me parece que o próprio Deus não concordava muito, porque ele chamou mulheres, né? A própria lei, né? Não cobiçar a mulher do próximo, mas não disse não cobiçar o homem da próxima. Isso aí já te coloca, né, numa postura muito machista. Agora o próprio Deus, ele levantou mulheres líderes em Israel. Então a gente precisa fazer uma leitura disso aí mais ampla, não olhar apenas o foco, né? Se a gente for para o Velho Testamento, né, um dos exemplos, que são inúmeros, a gente tem Ana. Eucana estava lá, ia com Penina e Ana adorar a Deus, ele fazia o sacrifício, só o homem, claro, que podia entrar no espaço do átrio, antes do pátio das mulheres, a gente sabe disso tudo. Mas a verdade é que é Ana que orou, que chorou diante de Deus, e a Bíblia é clara, Deus ouviu a oração de Ana, e foi atendida, e ela cumpriu o voto, e Deus ainda deu outros filhos a Ana, ela foi fiel. Quando a gente vem para o Novo Testamento, né, todos nós temos acesso
pela fé em Jesus Cristo ao trono da graça de Deus. Então, homens e mulheres de igual forma. Deus, quando fala, inclusive, sobre para o homem, sobre a mulher, sobre submissão, ele termina dizendo, olha, lembrem que elas, junto com vocês, são herdeiras da graça da vida, né? Então, é importante que a gente entenda que, diante de Deus, do ponto de vista socioestrutural, organizacional, Deus estabeleceu o homem como cabeça. Mas a gente precisa lembrar que quando, por exemplo, a gente fala de Brasil, mais de 40% dos lares do Brasil são liderados e chefiados por mulheres. Isso nem tem homem em casa. Se isso, porque a pesquisa, claro, nunca vai computar, aqueles lares onde tem um homem, mas é homem que não gasta o dinheiro dele com pão, gasta o dinheiro dele com bebida, gasta o dinheiro dele na rua, de homem que também não sabe ser cabeça, e aí, muitas vezes, a mulher em casa é a única evangélica. E basta a gente olhar para a igreja, 60%, e às vezes mais do que 60% de todas as igrejas no Brasil, na grande maioria delas, é composta por mulheres e não por homens, né? Então, a gente está falando de uma realidade onde, nos lares hoje, espiritualmente, não deveria ser assim. Se tem um homem evangélico no lar, ele deveria e deve ser cabeça e sacerdote da casa, né? Agora, quando este homem não exerce, ou porque não quer, ou porque simplesmente não é evangélico e não é cristão, ou quando este homem não existe dentro de casa, cabe à mulher, sim, a oração pela casa, pelos filhos, a evangelizar os filhos, fazer culto doméstico, levá-los à igreja, ensiná-los o caminho, porque ela também é corresponsável. Mesmo quando o homem é cabeça, a mulher é ajudadora. A mulher é submissa, isso é, tem a mesma missão do homem. Então, dentro da ótica da graça de Deus, homens e mulheres são herdeiros, ambos têm acesso ao trono, ambos têm acesso a Deus, e Jesus foi o melhor exemplo disso. Então não há menor base bíblica, nem no Velho nem no Novo Testamento. Base bíblica ou base eclesiástica. A diferença aí seria, nesta igreja, as mulheres, aqui na nossa igreja, a nossa definição é o seguinte: a mulher, ela senta na galeria. Isso. E os homens sentam, entendeu? A decisão como essa. Aqui a mulher tem que andar de chapéu, entendeu? Chapéu mesmo. Guarda-chuva. Tá certo? Qualquer definição. A igreja definiu A, B e C, a definição daquela igreja, a responsabilidade é daquela igreja. Mas fundamentação bíblica não há. É isso? A gente precisa aproveitar essa oportunidade aqui para mostrar isso bem. Porque, por exemplo, a doutora Elaine mostrou agora o caso de Ana, mas tem o caso de Débora, que era casada e Deus levantou como juíza e profeta em Israel. No tempo do rei Josias, a autoridade espiritual era a profetisa Hulda, que era casada. Né? Então o marido dela não tinha a projeção que ela tinha, né? E Deus falava através dela. No Novo Testamento nós temos casos, a Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, então eram mulheres que tinham liderança na igreja. Lídia, então, não que só abriu no a Antigo, casa dela para a Europa, para o Evangelho. Então, no Antigo Testamento e no Novo, a gente vê mulheres sobre a diferença aí, companheiros, é o seguinte: é que não é o assunto, né? Vocês sabem muito bem disso. Vocês sabem qual é o assunto, né? Claro. Vocês sabem. Todo mundo tá sabendo, né? Bom dia. Não é o assunto, pastora, não é o assunto, né? Mas, em geral, quando a pessoa discute esse assunto, a pergunta para reflexão é: elas eram pastoras? Era pastora? Era pastora? Aí a pessoa disse: não, ela era uma grande líderes existem. Tá certo? Então, só para ponderar, porque não é o nosso assunto aqui, é bom para ficar claro outra vez, mas o contraponto é feito nesta linha. As pessoas querem o seguinte: aqueles que são contrários, eles querem uma fundação bíblica, um fundamento bíblico para isso. E os que são favoráveis, da mesma forma, precisam apresentar os argumentos favoráveis. Mas não é o nosso assunto. Vou deixar vocês falarem, porque vocês são muito doces, entendeu? São maravilhosos. Contra fatos no argumento. Vamos dizer a igreja atual agora. Circo de oração, quem dirige? Não, mulheres? Depende. Mas naquela igreja que a Elaine falou, tinha que ser homem. A maioria. Então, quer dizer, as lutas que se levantam nos ministérios, as mulheres estão orando. E Deus responde. Departamentos infantis de igrejas que estão evangelizando ali crianças e adolescentes. A diretoria é composta com... Agora, vocês querem falar sobre qual assunto? Vocês quatro. Agora, só uma coisa. Oração, dizendo a importância da oração das mulheres. O que a gente tem também é uma visão institucional do termo pastor.
Né? Então, para nós, pastor é aquele que alguém botou a mão na cabeça e que vai cuidar. Agora, pastor é quem dirige um rebanho. Isso. Tá? Não tem rebanho, meu irmão, não é pastor. Não, tá? Então, eu tô vendo um monte de pastores aí que não tem rebanho. Não tem rebanho, não é pastor. Ele só tem púlpito. Né? Então, mas ele leva o dele para não contaminar. Então, entendeu? o que acontece? Você pode ter título, reverendo é título. Não é? Pastor, bispo é título. Então, pastor é função. Ofício, né? É função. Isso eu aprendi com um grande teólogo chamado José de Miranda Pinto, um grande teólogo batista, entende? Mas ele falou assim: pastor é quem tem rebanho, não tem rebanho, não é pastor. Então, pastor. Então, nessa visão, Débora era pastora. Sim. Porque ela pastoreava o povo de Israel, ela liderava o povo de Israel. E se a gente for procurar, a gente vai encontrar outras pastoras dentro da Bíblia, tá? Então, porque eram líderes do povo. Minha palavra aqui é só para dizer o seguinte: como esse não é o assunto, tá certo? Estou dizendo que aqueles que pensam diferente, eles argumentam em outras linhas, em várias outras linhas, tá certo? Numa delas é para poder, sabe, contrapor e para a pessoa poder pensar. Não é o nosso assunto, mas existem pessoas que têm argumentos favoráveis e argumentos contrários, como a diaconisas no passado. As coisas foram acompanhando. Você viu que o pastor Luzimani, quando falou sobre o assunto, disse: olha, está dando um salto, né? Porque ele está valorizando, ele está dizendo o seguinte: olha, nós estávamos ali até hoje. Até hoje estamos assim. E tá certo? Por quê? Porque essa ideia é do avanço. E exatamente a ideia do avanço é que outros dizem: mas avanço para onde? Entendeu? Né? Tá certo? Aí vamos pro contraponto, cada um vai ter a sua opinião. E a questão é muito interessante, ela é empolgante, vale a pena ser discutida. Verdade. E aí a igreja que não tem, não quer dizer que ela esteja errada. Não. Entendeu? Porque senão não vão estar dizendo o seguinte: a igreja que não tem está errada. Igreja que não tem, ela não tem. Igreja que tem, ela tem. E se não for círculo, pode ser um quadrado. Com certeza. Um retângulo, entendeu? Mas tem que ter oração. Que é o nosso assunto, quer lembrar. Bom dia, irmãos. O assunto hoje é oração, hein? Voltando ao assunto oração. Vamos orar, vou orar por vocês, hein? Voltando ao assunto oração, porque ficou claro aqui que ela foi bombardeada por uma seta para parar de orar. Isso. Na verdade, ela foi bombardeada por uma seta para parar de orar. Trazendo a informação para ela que a oração dela só seria ouvida se o cabeça autorizasse ou estivesse orando com ela. E aí o argumento mais claro para que ela continue a perseverar na oração seria o sacerdócio universal, voltando 1 Pedro capítulo 2 verso 5: vós também sois pedras vivas. Então, a oração da mulher, independente de ter ali um cabeça ativo ou não, ou fracassado ou não, tem ali um título de cabeça, ela deve continuar orando. Podemos expressar isso a partir do texto bíblico que diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Perfeito, porque perfeito. se for o caso, se o marido ele autoriza de alguma forma, ele é o mediador. Então a mulher passa pelo marido, que passa por Jesus, que chega até Deus. Fica um negócio esquisito, né, minha gente? Daqui a pouquinho vai fazer uma imagem pro marido, né? Porque é mediador. Ou pra botar como alvo. Como é que chama aquele negócio? Dardo. Agora, a gente tem que olhar também uma outra posição, é que tem pessoas que elas têm prazer em chegar ali, meter o dedo e interromper a coisa do outro. É verdade. Sim, tem. Não é só em questão de oração, né? Eu comecei a pregar jovem uma vez, 2 camaradas chegaram perto para mim e disseram assim: é que você tá pregando aí, rapaz, prega lá, prega cá, você conhece a homilética? Sinceramente, eu não sabia nem o que era homilética, eu não tinha entrado pro seminário ainda. Eu falei: não, eu não tô no seminário ainda. E hermenêutica, já estudei hermenêutica? Também não. Então tu não pode pregar não. Exegese muito menos, né? Eu estava completamente cru. Eu não tinha ido pro seminário. A gente vai estudar essas coisas e a gente sabe que hoje essas coisas são importantes, elas são fundamentais para o centro pregar evangelho, claro, entendeu? Claro. Então, mas tentaram me parar também, como tentaram parar essa irmã. E eu creio que muitos de nós, muitos ouvintes, já ouviram isso também, a área de sua vida. Ela não pode parar sem Bíblia, sem vida. O ouvinte aqui dizendo: ali quando o marido bebe todo dia e a mulher faz orações pela casa e pela família, quer dizer que a oração não funciona? Ainda diz no final: e aí, JR? A oração dela santifica
Não, o marido, uma mulher que tem vida com Deus. Não desista, é uma questão de perseverança. Perseverar, essa palavra que ela ouviu não é bíblica, não veio de Deus, não é correta. Temos um grupo maravilhoso que está espalhando pelo Brasil, graças a Deus, que é o Desperta Débora. Sim. É verdade. Que são mulheres que estão orando, estão abençoando não só as suas famílias, mas abençoando a igreja do Senhor Jesus. Mas se as mulheres não pudessem orar, quantos filhos ainda não estavam desviados? Quantos homens ainda fora de casa? Ouvinte dizendo, olha, acredito que muitos ministérios estão de pé devido à oração das mulheres. Diz a Bíblia, orai sem cessar, e não especifica se homens ou mulheres, creio que isso é para todos. Outra ouvinte, nunca ouvi isso, e quando a pessoa é sozinha, hein? Não tem paz, não é casado, quer dizer que eu não posso orar, Deus não vai ouvir, diz aqui a nossa ouvinte, ironicamente. Agora, outro ouvinte dizendo, eu acho que essa ouvinte não deve dar ouvidos a tudo que falam, tem que filtrar, viu? Essa questão que Deus só ouve o cabeça, eu acho muito relativo. Minha mãe era separada e criou a minha, meu irmão nos caminhos do Senhor, e somos firmes nele. Creio que muito se deve à sua intercessão, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte dizendo, criei 3 filhos sozinha. Um deles saiu do tráfico de drogas e hoje é um pastor. Amém. Será que Deus ouviu a minha oração? Aqui outro ouvinte, há muito preconceito e de uma maneira mais o quê? Chula. Muito recalque da parte dos homens a respeito do ministério chamado as mulheres. Ouvinte dizendo, eu tenho uma vida de oração, mas não sou respondida. Mas quando peço para outra pessoa orar, o pedido é atendido. Não. Ouvinte, não é assim. Não existe não. Aí nós vamos entrar no negócio da oração forte, então. Vamos entrar no negócio da oração forte. Ouvinte, deixa eu só falar pra você. Continua orando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo amor de Deus. Agora vamos lá, existe oração fraca, oração forte? A mulher pode ter marido pastor. Né? E ela ser uma mulher de oração. O senhor está respondendo oração forte ou fraca ou não? Não, oração fraca porque. O senhor está mudando assunto direto hoje, hein? Tô de olho no senhor, hein, reverendo? O movimento metodista, ele existe graças a uma mulher chamada Susana Wesley. E o marido dela era pastor. Né? Ele não tinha tempo de cuidar da casa, que ele saía para viajar, para visitar as igrejas, ficava um mês fora. Ela que sustentava a casa, orando com os filhos, orando pela própria igreja de Epote. E a oração forte, a oração fraca? Olha, toda oração é forte, porque Deus é forte, nós estamos clamando um Deus poderoso, gente, tá? A diferença é o seguinte, as pessoas estão confundindo o seguinte, a oração é gritando, sabe? Toda oração é forte, você está falando com Deus. O tom de voz, então? Tem isso também. Tem gente que associa oração forte a tom de voz, a quantidade de pulo que a pessoa dá, a quantidade de língua estranha que ela fala, a quantidade de voltas que ela pode dar, de revelações. A oração é conversa. Né? A oração é falar com Deus, é abrir o coração. É claro que, aí eu vou entrar numa outra questão, é claro que uma pessoa que está com a vida toda errada, né, que está fazendo um monte de coisas erradas, se num momento, assim como o filho pródigo, estava lá, longe, tinha gasto todo o dinheiro, tinha errado em todos os aspectos, mas aquele momento que ele cai em si e ele ora a Deus, acabou, ele voltou e porque Deus é pai, ele ouve, ele vai perdoar, ele vai alcançar. Se uma pessoa deliberadamente está pecando, está brincando com Deus, conhece o caminho, ainda assim no momento de dor, de angústia, essa pessoa vai orar e Deus vai ouvir. Agora é claro que existem pessoas que brincam com Deus, né? Que vão para a igreja, pedem lá oração, acham que os outros têm que carregar lá nas costas, todo mundo tem que orar por ela, mas ela mesma não ora, e aí essa pessoa começa a achar o seguinte, bom, como eu tô mesmo no erro, eu não vou nem orar, vou pedir pra minha mãe, pra fulano, pra Beltrano, porque eles têm uma oração mais forte. Terceiriza. Isso, terceiriza. É o crente 6 horas. 6 horas por isso, 6 horas por aqui. E essa é uma questão muito séria. Então, se uma pessoa tem vida com Deus, toda oração dela vai ser ouvida. Não significa que ela vai ser respondida como se quer, né? Porque tem gente que acha que oração ouvida é só Deus dando sim, né? Deus ouve. Como ele vai responder é um outro assunto. Então, Deus vai ouvir. Agora, se uma pessoa está na vida errada, claro que se a gente está falando de intimidade, quanto mais um filho é obediente, quanto mais um filho é amoroso, mais qualquer pai vai ter maior prazer em atender. Então, claro que a proximidade com Deus facilita, mas isso não tem a ver com oração forte ou fraca.
tem ainda uma raiz um pouco mais, vamos dizer, cultural. Sim. Ou religiosidade, né? Da religiosidade do brasileiro. O brasileiro, ele tem uma herança do romanismo muito grande. Com certeza. Então a gente vai ver, assim, essa herança religiosa que a gente trouxe, herdou do romanismo, através das simpatias, das rezas fortes, não é? E isso tudo entrou na igreja. Verdade. Hoje há uma promiscuidade muito grande. Você vai ver a igreja fazendo o culto da oração forte, usando títulos. Ó, tem um ouvinte aqui, nós dizendo assim, a expressão oração forte vem da expressão reza forte. E muitos pastores passaram a usar isso como chamariz. O problema é que somos imediatistas, impacientes e não sabemos esperar. Por isso nos frustramos com a demora de uma resposta de oração. E fizemos aqui uma busca sobre esse assunto. De fato, a expressão reza forte, hoje ela quase que já se mistura a expressão oração para vários motivos. Reza forte para amarrar o homem. Então a mulherada disse, ó, o marido tá querendo ir embora, rapaz, ele tá dando sinal aí que o gato subiu no telhado, ela vai lá e procura lá e faz uma reza forte, e aí agora vem a oração forte. Daqui a pouquinho vamos chegar nesse ponto aí. Já tem anjo forte, tem anjo forte. Anjo forte? Deus manda anjo forte. Você está me surpreendendo. Você tá com anjo fraco. Vou pedir água com açúcar agora. Tem igreja que tá trocando anjo. É negócio do anjo, eu vou dar um parêntese aqui. O senhor vai falar sobre o anjo, bispo? Vocês estão mudando assunto direto, peraí. Não, peraí, segura um pouquinho aí. Negócio do anjo aí que eu fiquei interessado. Como é que é o negócio aí do anjo aí? Não, o Daniel tava sendo. Isso o Daniel da Bíblia. Né? Daniel da Bíblia ele tava perdendo a batalha porque o anjo dele tava cansado. Então ele ora pedindo a Deus tocar o anjo dele. Isso numa teologia. Aí o camarada é assaltado. Vamos lá, o camarada é assaltado porque o anjo dele estava fraco. O anjo estava fraco. A questão é isso? Eu já vi isso, já vi chamadas de rádio, exatamente isso. Venha trocar o seu anjo. Então é muito sério. Chamada de rádio foi aqui? Não. A questão deve ter sido aqui. Mas olha só, a questão de Daniel a questão de Daniel traz uma questão, né, não muito esclarecida no nosso meio, que é a questão da batalha espiritual. Sim. Não é que o anjo que vem a ele diz assim, olha, as tuas orações chegaram a Deus, eu demorei a vir porque o príncipe da Pérsia estava querendo me impedir. Então houve uma batalha espiritual para que a oração dele fosse atendida, né? Troca de anjo fraco, e depois ele fala, né? Então aquele caso do rei de Tiro lá no capítulo 28 de Ezequiel, não é o rei de Tiro homem, é o rei de Tiro as potestades que dominavam lá, né? Então a gente tem agora anjo forte e anjo fraco, aí é brincadeira, né? Agora eu já ouvi alguém falando, né, que não queria de jeito nenhum que o anjo da guarda dele fosse o mesmo da família Kennedy, né? Porque a família Kennedy é um monte de eu já ouvi história, história aqui mesmo nessa mesa aqui. As minhas histórias são todas daqui, mas de pessoas contando história, não que disseram, contando história de pessoas que demitiram o anjo porque foi assaltada. A pessoa foi assaltada e demitiu o anjo ao vivo na igreja pelo celular. Nossa. O celular toca lá. Entendeu? Eu não sei se é descarga direta internacional, se é DDD, distância, ou se é local. Porque depende de quem liga, né? Claro. Entendeu? O camarada tem intimidade, né? O camarada da oração forte Mas você vê toda essa herança que nós trouxemos para dentro da igreja, trouxe uma série de misticismo. Então hoje, por exemplo, as simpatias são campanhas. É isso aí. Eu não estou contra a campanha, gente. Olha só, me entendam, povo de Deus, eu não estou aqui combatendo as campanhas de forma nenhuma. Mas, na verdade, é uma simpatia. Basta você orar. Olha só, quando você ora, 3 coisas vão acontecer. De acordo com a vontade de Deus, ele te atende. Verdade. Da vontade de Deus. Isso aí. Você não recebe porque pede mal, não sabe orar.
e porque não está na hora. Você tem que passar na prova. Então você tem que ir aguardar a hora de Deus. A nossa não função existe, é orar. Deus não está na nossa à disposição para cumprir a minha oração. As pessoas estão orando, determinando, dando ordem para Deus. É uma palavra comum. Senhor, determino e questiono. Quer dizer, colocamos Deus num patamar. Isso mais quando ou não faz menos, orações erradas, tipo orar para o casamento do outro terminar, orar para fulano gostar de mim, deixar de gostar de Beltrano. Mas tem campanha já evangélica com isso, não, né? Tem campanha com camisa seu marido vermelha, camisa de volta branca, em uma semana, rosa, sal grosso, tudo isso está acontecendo. E o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Não, você tem que esclarecer agora o que é evangélico. Você tem que entender hoje. Pastores, entendeu? O que é evangélico? O que é evangélico? Porque campanhas, ela existe desde o início da igreja cristã. Sim. Né? Nos Estados Unidos, então, haviam grandes campanhas. Eu faço campanha. Também. Agora, simpatia, o que eu digo, não é uma campanha, não é simpatia. Simpatia é gente que abre o Salmo 91 na cabeceira da mesa para ter uma noite de paz. Jorge, mas o que o pastor tá falando é outra coisa. Está falando o seguinte: pessoas fazem a campanha e dá o nome de campanha. Agora, a questão tem nada a ver com cruzada, com campanha. O que ele está falando ali, o que o bispo está falando é o seguinte: é que eu estou de acordo com o bispo. Isso, né? É que você ter campanhas. Ficou com um semblante mais sério. Achei que não bravo com ele. E aí nunca sou bravo, não. E aí traz o quê? O indivíduo começa a inserir uma série de coisas na campanha que entra nessa parte cultural dessa herança pagã que a gente ainda tem. Mas aí, olha só, pastor JR, o que acontece é o seguinte: eu quero pedir desculpa aos ouvintes, mas o povo gosta disso, rapaz. A igreja evangélica tá cheio de pessoas novas convertidas e nós temos que pregar a palavra. Tem pessoas que falam, eu vou naquela igreja porque a oração é forte, sabe? Lá tem corrente, não sei isso, aquilo, outro, sabe? A palavra ninguém quer ouvir. Tá na medula. Palavra, JR, as pessoas não querem. E através da palavra, a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Já ouviu uma história, o camarada pergunta se na sua igreja tem corrente? Não, lá é todo mundo livre. Lá é todo mundo liberto, já tá todo mundo libertado. Todo mundo livre. Bom, então aqui, deixa eu só ler aqui a opinião do pastor Cleir, que ele ligou pra gente, disse: eu acho que essa questão de oração forte ou fraca é marketing, mas tem pessoas que estão em comunhão, bem alimentadas espiritualmente, e outras não. Então aí o bem alimentado espiritualmente. Então há uma diferença. O ouvinte aqui dizendo: olha, não existe oração forte, existe oração com fé. Outro dizendo aqui, a oração forte, a oração do justo, que produz muito em seus efeitos. Aí, do muito justo, bem. Agora, mas o ouvinte vai entender, a dificuldade é quando a gente declara que a oração forte é fraca, e a pergunta é: com base em que, se você não é o juiz? Isso aí. Se você for o juiz, tudo bem. Que nós podemos até observar assim: pelos frutos conhecereis. Com certeza. Tá certo? Mas veja bem, vamos pro ladrão, que não é da cruz, ele roubou muita coisa, mas aquela cruz ele não roubou, vamos lembrar disso, ele estava pendurado nela, ele estava até contrário àquele ali. Com certeza. Muito bem, aquele camarada pede, ele faz uma oração. Faz uma oração. Tá certo? Aí, a gente julgaria como? A gente ali, miserável, querendo tirar onda, farofa no final. Como eu vi uma história de um senhor muito idoso que foi batizado, aí o pastor que estava batizando, ele disse: rapaz, então quer dizer que você entregou a carne pro capeta e está entregando as pelancas para Jesus. Entendeu? Tem gente, mas não tem, certo? A farofa, quer tirar a farofa no final? É o nosso olhar. Isso aí. Agora, quem julgou? O juiz. Isso aí. E quem julga é o juiz. Então é um perigo dizer que a oração é forte e é fraca. Já entendi, pelo que eu compreendi do que você disse, que não há. Isso não existe. Não pode haver esse tipo de conotação, ainda que a gente goste. Entendeu? Ainda que a gente goste. Não, vou ali, vou orar com o pastor fulano ali. É pessoa. Entendeu? É uma identificação espiritual. Mas não porque a pessoa está no andar de cima e você está no andar de baixo. Contar uma história aqui? Pode exemplificar isso? Por favor. Tá. Eu fui pastor de uma igreja em que uma senhora lá, eu tomei conhecimento depois, que isso aí só veio ao meu conhecimento depois que o fato tinha acontecido. Eu não estava lá ainda. Então, o que aconteceu? Entrou uma senhora numa reunião de oração e pediu oração. Ela não era crente, a filha dela estava no hospital e o médico tinha dado uma semana de vida para a menina, que ela estava com câncer no cérebro. Tá? O líder
o líder do grupo que estava orando fez uma oração, segundo uma irmã me disse, já pedindo a Deus que consolasse aquela mãe. Quer dizer, ele matou a menina antes da menina morrer. Consola o coração da tua filha, tal, né? Pedindo que Deus já confortasse o coração da mãe. Uma irmã que estava lá falou assim: meu Deus, o Senhor é Deus que cura. Quando acabou a reunião, ela chamou essa senhora e falou assim: vem cá, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Ela abraçou ela porque ela viu a fisionomia da mulher. Abraçou a mulher e disse: Deus, tem misericórdia dessa tua filha, cura a filha dela, em nome de Jesus, tal. Entende? Quer dizer, foi aquela oração em que ela entrou cheia de amor e de fé. Amor. Entendeu? Aí que sabe o que aconteceu? Passou uma semana, a menina não morreu, passou um mês, a menina não morreu, foi para casa. Tá? E a mulher continua frequentando a igreja. A mulher foi lá pedir oração. Amém. 3 meses depois da última, a minha filha voltou a estudar. Quer dizer, pela oração do outro, a menina já estava enterrada. Eu já ouvi a história que o pastor foi a mesma coisa. O pastor orou para a pessoa já: Senhor, leva o teu filho, prepara o lugar para ele e tal. Aí, meses depois, né, o cara volta. Pastor, o senhor tá lembrado de mim? O pastor não lembrava que o cara tava muito fraquinho na época e tal, não sei o que. Você pastor? Tô aqui, hein? Ainda vou no teu enterro, hein? Ainda joga a minha. Deus responde como Ele quer, isso que a gente precisa entender. Nós oramos, né? A direção e a resposta vem dele. Eu agradeço a vocês porque com bom humor e alegria vocês compartilharam com os nossos ouvintes sobre um assunto fantástico que é a oração. A intimidade com Deus, a simplicidade na nossa conversa com Deus. É preciso desenvolver esse hábito e é preciso separar um tempo. Houve um tempo em que havia um tempo separado para a oração. Depois nós começamos a aprender que nós temos que orar em todos os lugares. E essas pessoas confundiram. Todo lugar, então não preciso mais ter um tempo de oração. E é fundamental que você ore em todos os lugares, mas que você também tenha um tempo de dedicação específica para a oração. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, aos nossos debatedores. Pesquisa 93. Ei, Marcela Bastos, olha ela aí, minha gente. As coisas mudaram por aqui, viu? Por telefone, a turma que liga, fala e ouve a voz da Lu. Respondeu aí 75% deles que, sinceramente, eles têm uma vida constante de oração. 75. Ficou então? Manteve. Mas, pela internet. A turma que não fala, não liga, não ouve, tá ali, pode, não, né? Ouve a rádio. Não, a gente é que não ouve a voz da Lu, né? 73% deles afirmaram agora que não tem uma vida constante. Peraí, 74 disseram que tinham. E agora 73 dizendo que não tinham. Não tem. A internet, é aquele site. Entendeu? O cara sai, vai pro blog, depois vai pro YouTube. Twitter. É o Face. Muito obrigado aos queridos ouvintes. É a sinceridade. Eu prefiro ouvir a verdade do que ouvir historinha da carochinha. Aliás, quem que é essa carochinha? Marcela vai fazer essa pesquisa para nos informar em breve. Nós estamos vivendo o tempo que antecede a Copa do Mundo. Mas todo mundo tá com o coração apertado. O que a gente quer, na verdade, é outra coisa. Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor. É esse gol que a gente quer, minha gente. Nós vamos aqui para o golaço e para o gol contra. Golaço! Muito bem, vamos aqui ouvir os companheiros, que é o seguinte, minha gente, olha, um grupo de alunas do colégio Hélio Alonso no Meier, na Zona Norte, criou uma campanha de solidariedade. A frase é essa: a moda agora é cabelo curto. Essa campanha é coordenada por um grupo de 6 meninas do 8º ano, de 13 anos de idade em média. A ideia é cortar os cabelos para serem entregues à ONG Cabelegria. Os fios vão virar perucas que vão ser usadas por crianças em tratamento contra o câncer na tradicional arrecadação realizada pela entidade com sede em São Paulo. O volume arrecadado em apenas um dia surpreendeu as organizadoras do evento.
Além dos cerca de 60 cortes feitos na escola, várias alunas e mães já tinham ido a salões ao longo da semana passada cortar o cabelo para a campanha. Quero ouvi-los. É golaço, minha gente. É golaço. Golaço. É golaço. Até porque quem eu já estive até estagiando em hospitais, né, que tratam de crianças com câncer, de câncer em geral, e é muito triste, né? O cabelo é fundamental, é muito importante para criança, assim como também para mulheres, né? Uma mulher sem cabelo altera muito. O homem, como em geral usa mais curto, não muda tanto a fisionomia, mas isso é lindo, de parabéns. Solidariedade, né? O povo brasileiro, ele marca sempre um golaço nas catástrofes, na adesão. O povo brasileiro tem isso, é um povo que realmente é solidário. O importante é continuar. É verdade. Aqui é uma campanha interessante. Você vê que meninas de 13 anos, uma escola, fazem isso, realizam isso. A gente já tem informações que muitas pessoas já fizeram isso. Quero mandar um beijo carinhoso para Natália Dib, que é minha ovelhinha, que fez exatamente isso como uma ação dela específica, encaminhou para a Associação de Voluntários de Combate ao Câncer, deu um exemplo lindo. Quem já ficou careca por causa de tratamento, entendeu? Homem põe chapéu, entendeu? Eu botei chapéu, boné, entendeu? Põe óculos. Não pode botar brinco, senão assim, ela raspou a cabeça, mas só botar brinco. Esse remédio é também esquisito, né? Agora as mulheres sofrem bastante, não é isso, Elaine? Põe um lenço que dá uma amenizada e tudo. Porque o cabelo é moldura, né? O cabelo, ele não é só para proteger, ele moldura o rosto, ele cria. E quando as mulheres fazem isso, para mulheres, isso ganha, né? Eu queria recomendar, viu, aos nossos ouvintes, porque as igrejas podem ser grandes agentes para isso, uma campanha bem feita. E donos de salões, porque a pessoa tem um salão, ela corta cabelo já todo, gente. Se ela conseguir cortar lá, recolher, em vez de colocar no chão, recolhe, guarda aqui, criando uma estratégia ali, vamos poder ajudar muita gente. Eu casei em 85 e eu lembro que antes eu morava nos Estados Unidos na época. Eu morava nos Estados Unidos, tinha um cabelo na cintura e voltei pro Rio com cabelo curtinho, né? Bem chanelzinho. E lembro que naquela época a cabeleireira que cortou meu cabelo falou: eu posso pegar o seu cabelo e doar tal para a instituição, pessoas que nem era uma coisa muito falada, muito institucionalizada como campanha. Então eu tô falando de 85 nos Estados Unidos, né? Acho que aqui até chegou tarde demais, mas que bom que chegou. Não, já havia. Agora nós estamos dando uma forma tão institucional. Exatamente. E é um golaço maior ainda, porque o apelo econômico é mais forte, né? Verdade. Você vê assim, um adolescente, uma jovem, uma mulher que tem um cabelo grande, ela está sendo sondada se ela quer vender o cabelo. É isso aí. Então ela deixa, ela tá. Quando doa, perfeito. Palavra boa. A moda agora, minha gente, é cabelo curto. Essa é a moda. Essa vinheta saiu baixo. Vou ver de novo. Gol contra. Gol contra, minha gente. Vamos falar, temos que falar, né? Por conta da demora na licitação, cerca de 15 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de São Carlos, em São Paulo, estão sem uniformes escolares desde o início das aulas. Sabe quando começou? Quando começaram as aulas lá? Vocês sabem, né? Vocês estão lendo aí, vocês sabem, né? 18 de fevereiro. Pra piorar, quase 5 mil peças de uniformes foram encontradas nesta segunda em um prédio do Fundo Social de Solidariedade que pertence à Prefeitura da cidade. Antes, cerca de 2.800 uniformes já haviam sido encontrados em outros 2 depósitos. Faz a conta, Marcela, pra mim, você que é boa de matemática. O caso é investigado pela Comissão de Educação da Câmara. A maior parte das peças são novas, algumas ainda na embalagem. O estoque foi descoberto depois de um levantamento feito por servidores da Prefeitura. Segundo a Prefeitura, os uniformes encontrados que estiverem em condições de uso vão ser distribuídos para crianças da rede municipal. Tá. A administração não informou, no entanto, quando isso vai ocorrer, é a pergunta. Vocês entenderam, gente? As crianças, ou seja, quem está sem uniforme está usando a própria roupinha, tá certo? Se a criança ela tem dificuldade de recurso,
ela tem que usar aquela roupa, ela vai consumir aquela roupa, ela pode estragar aquela roupa, ela rasga, ela suja. No ônibus na hora de ir pro colégio. Exato, não tem identificação. Uniforme, não tem identificação, vai ter que pagar passagem, isso aí. Não é só. Isso aí é um gol contra que está acontecendo em quase todas as áreas. É falta de gestão mesmo. Falta de administração, né? Administração mesmo. São 7.800 uniformes aí jogados fora livros que diariamente. Isso foi pago. Isso foi pago. Aí a prefeitura paga. Isso está dentro de instituições da própria prefeitura que não sabe. Ou seja, a comunicação interna é excelente. Falta uma fiscalização. Pelo amor de Deus, minha gente. Agora você pode ter certeza que deve ter várias empresas concorrendo à licitação para fornecer agora uniformes. Com certeza. Já ganharam dinheiro, inclusive. Por isso que esses uniformes não podem aparecer. Já foram pagos. Eu quero agradecer aos companheiros aqui, mas isso é um gol contra, como vocês compartilharam aqui. Muito obrigado aqui aos nossos queridos ouvintes e aos nossos debatedores. Nós queremos Copa, vai ser quando a bola rolar, entendeu? O hino nacional, isso mexe com todo mundo. Nós todos temos consciência disso. Mas a gente não quer as custas de tantas outras coisas. O jogador não tem culpa desse negócio não, viu? O jogador lá, coitado, é o menos, coitado também não, né? Todos milionários, né? Mas essa gestão do processo como um todo tá deixando todo mundo indignado, e o que nós queremos, minha gente, é isso. Tirar criança da rua, compartilhar com quem não tem. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Fale com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Esses e outros assuntos, viajante, você sempre vai ouvir aqui no nosso Debate 93. Muito obrigado, pastor Luzimani. Aquele abraço, querido. Um abraço a todos, JR, Marcela, os debatedores, aos ouvintes. Quero mandar aqui um abração, um beijo à minha pastora Luzia, minha esposa, meus filhos, a todos os integrantes da Igreja Batista Getsemane. Um abraço, amo vocês. E deixar para minha ouvinte essa do e-mail de hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Não desanime, ore sempre abundantemente, dia e noite. Pastora Elaine Cruz, obrigado, um abraço. Um abraço a todos os ouvintes, especialmente para homens, crianças e em cima do tema de hoje, para as mulheres que oram, que continuem orando, porque a oração pode muito em seus efeitos. Um abraço para todos ali do Ministério Fronteira também. Reverendo Jorge Cruz, obrigado, querido, um abraço. Amém. Nesta linha da doutora Elaine, quero também enviar um abraço para o movimento Desperta Débora, que Deus continue abençoando essas mulheres. Eu mando um beijo para minha Marta, que já deve estar embaixo aí me aguardando, né? Para dona Mercedes, a minha sogra. Olha e aí. Povo bom lá da Zona Oeste, que tá ligado. Falado muito nela, hein? Não, Deus está me transformando. Tô só constatando. O Senhor está me transformando. Então, isso é bom, não é? Muito bom, excelente, muito bom. Bispo Pedro, obrigado, um abraço. Obrigado, pastor JR. O reverendo é meu vizinho lá de Campo Grande também. Eu quero também agradecer a Deus, primeiramente a Deus. Minha esposa está aqui, pastora Cíntia, e todos os membros da CEFAC. CEFAC Rio, CEFAC Manaus também, né? E Cabo Frio, todos os membros. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, trabalhando e muito pela realização do nosso Debate 93 de hoje. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vanese Rodrigues e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos, pastor Luzimani, por gentileza, orando conosco. Vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, o coração dos nossos ouvintes, aqueles que, eu sei, você vai orar, te dá sono, hein? Você tá vendo televisão, tá normal, aí você vai orar, começa a te dar um sono. Você começa a orar por um assunto, vem milhares de outros assuntos na sua cabeça que não tem nada a ver com oração. É luta, minha irmã. É luta, meu irmão. Oração é para forte, como diz o pessoal. Oração é para os fortes.
Não é oração forte. Nós temos que orar cada vez mais. Por favor, inclua em suas orações toda a nossa equipe aqui sempre. Vamos orar pelo tema de hoje. Continuamos a orar pela cura dos enfermos, também pelo consolo dos enlutados, gente que está sofrendo hoje e precisa da graça e a bênção de Deus em nome de Jesus. Pai querido eterno, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, já devolvendo a ti a gratidão do nosso coração por esta manhã preciosa. Que tu possas, ó Deus, continuar fortalecendo a cada um, Senhor. Que não desanimemos, ó Pai, e continuemos a orar, a te buscar, ó Pai, a crescer no conhecimento. Derrama, Senhor, o consolo aos enlutados, Senhor, e a cura aos enfermos. Liberta, Senhor, os cativos, ó Pai. Nos leve em paz para as nossas casas, pois te oramos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.